Olá pessoal de Porto Nacional, eu queria agradecer o convite para participar desse momento cultural, desse momento de intercâmbio cultural entre Roraima e Porto Nacional. Fazendo parte desse projeto verão que engloba a 39ª Semana de Cultura e a terceira FLIP, Feira Literária Portuense. Meu nome é Bruno Cláudio Garmatz. Eu sou jornalista e escritor, vivo há 36 anos aqui em Roraima e sou autor de 5 livros. Eu nunca tinha pensado em escrever um livro, até que em 2003, durante uma reportagem que eu fui fazer numa casa de idosos aqui em Boa Vista, eu conheci um senhor de 76 anos, natural da Costa Rica. E esse senhor começou a me contar um pouco da vida dele. Ele, durante quase 40 anos, ele andou por 126 países ao redor do mundo. E em 1972, ele veio parar aqui em Roraima. E são histórias fantásticas da vida dessa pessoa. Eu comecei a frequentar todo final de semana lá a casa dos idosos e gravar com ele. E, chegando em casa, eu passava para o computador e aos poucos fui montando um livro. Levei 4 anos para fazer esse livro, até que eu consegui patrocínio e edição e diagramação e tudo. Levei 4 anos para conseguir botar no mercado o meu primeiro livro, que se chama Conversando com Guillermo, que é o nome desse senhor da Costa Rica. Depois que eu lancei esse meu primeiro livro, eu peguei gosto pela coisa. E aí eu comecei a pesquisar um outro tema, porque esse meu primeiro livro eu deixava numa loja de artesanato e o dono lá me falou um dia: Bruno, o pessoal vem aqui comprar alguma coisa, vê teu livro, gostam, só que não compram porque é em português. E aí eles perguntam assim: mas não tem livros de Roraima aqui para vender, com fotos, com história e coisa? E a gente não tem nada aqui. Eu falei: pô, eu vou fazer um livro sobre Roraima. E comecei a juntar material sobre o Monte Roraima, que é o ícone do turismo aqui de Roraima. Aí eu subi o Monte Roraima pela segunda vez, eu já tinha subido uma vez, só para fotografar, para colocar no livro. Esse foi meu segundo livro, chama-se Monte Roraima, a Morada de Macunaíma. É um livro de formato grande, capa dura, bilíngue, português e inglês, 400 páginas e tem mais de 500 fotos. E fala um pouco da história, da geografia, da cultura, do turismo, um monte de informações sobre Roraima, justamente para atender esse público que vem aqui e quer levar uma lembrança para casa do nosso estado. Como eu já tinha escrito 2 livros, eu resolvi me aventurar pelo caminho da ficção. E lancei o meu terceiro livro, chamado O Homem de Barlovento. Barlovento é uma região da Venezuela onde produz cacau. Então o livro é ambientado na Venezuela, em Roraima e em Goiás. É uma história de amor misturado com mistério, com espiritualidade, que conta a história de um advogado de Goiás que passa num concurso e vem trabalhar aqui em Boa Vista. E durante umas férias dele pela Venezuela, acontece um fato muito estranho com ele certa noite. Em cima desse fato estranho é todo o enredo da história do meu romance O Homem de Barlovento. Meu outro romance de ficção chama-se Escolhas Erradas. Conta a história de um jovem que na década de 70 sai do Rio Grande do Sul e migra para o Mato Grosso do Sul. Naquela época era só Mato Grosso. E esse jovem era muito ambicioso, queria ficar rico. Ele monta uma pequena industriazinha numa cidade pequena do interior e começa a crescer. Só que um dia entra um cara estranho no escritório dele e faz uma proposta meio indecente para ele entrar num esquema de notas superfaturadas, num esquema de corrupção com políticos. Aí no começo ele reluta um pouco, ele estranha aquela proposta, mas acaba aceitando porque ele era muito ambicioso e queria ficar rico de qualquer jeito. Ele entra nesse esquema e aí realmente ele começa a crescer. Ele se torna um empresário muito conhecido, famoso no estado todo, até nos estados vizinhos, e fica realmente rico. Só que tem 2 lados a questão.
como ele viajava muito, ia atrás de negócios, de reuniões, ele meio que abandonou a família. Então, um filho começou a usar droga, a filha era uma patricinha que não queria nada com nada, ele acaba arrumando um amante, aí a mulher descobre, ele se separa da esposa. Então, esse é o enredo do Escolhas Erradas. Quando ele tem uns 50 e poucos anos, mais ou menos, ele fica doente, esse empresário fica doente. E aí ele faz uma reflexão sobre as escolhas que ele fez lá no passado dele. Depois disso, em 2017, eu lancei meu último livro, que chama-se Remanescente das Sombras, que é a história de um nazista, fugitivo da Segunda Guerra Mundial, que ele vem se esconder em 1959 aqui em Roraima. Vocês imaginem Roraima naquela época, Boa Vista. Boa Vista tinha menos de 10 mil habitantes, não tinha estrada para Manaus, tinha voo, parece que era 2 vezes por mês só. Então esse cara veio se esconder aqui porque achava que ninguém ia descobrir ele aqui. E aí ele chegou aqui devagarinho, foi crescendo, foi se tornando um empresário conhecido, foi enriquecendo, se tornou um empresário poderoso aqui. Só que sempre meio mexendo com coisas ilícitas. Chegou um dia que o Serviço Secreto de Israel descobre ele aqui. E aí começa uma guerra entre os capangas desse nazista e o pessoal da Polícia Federal. E o desfecho é meio imprevisível, só lendo o livro mesmo. Esse é meu último livro, chamado Remanescente das Sombras. Os meus projetos agora são mais 2 livros que eu estou quase terminando. Um é um romance, chama-se Pérolas e Porcos, que também envolve política, corrupção, se passa no interior do Brasil e mostra essas sequelas que a corrupção deixa para trás. E o outro livro são pequenas crônicas, contos, causos, sempre com viés cômico, engraçado, histórias engraçadas, assim, que é uma leitura leve, solta, para o pessoal se divertir. Eu pretendo denominar o livro de 22 causos para alegrar seu dia. Esses são meus projetos agora para o futuro. Para mim é uma alegria, uma satisfação participar da terceira Flip literária portuense, intercâmbio entre as cidades de Porto Nacional, no Tocantins, e Boa Vista, Roraima. Meu nome é João Euclides Junges. Eu cheguei em Roraima há 39 anos atrás em busca de novos caminhos. E por um acaso do destino, eu me tornei escritor. Há uns 7 anos atrás, eu entrei em depressão. Aconteceram umas coisas na minha vida que eu fiquei triste e eu quase perdi o meu rumo. Eu tentei o suicídio 3 vezes e nas 3 tentativas eu fracassei. O Deus de minha fé nunca permitiu que eu tirasse o que Ele me deu de presente, a minha vida. Não só não permitiu, como me inseriu no mundo dos livros. Foi num sonho que Ele enviou um anjo para dizer: guri, escreve um livro e tira essa bobagem de suicídio da cabeça. Comecei escrevendo As Aventuras de um Desconhecido. O livro que conta as aventuras de um menino de interior que apronta todas as artes possíveis e imagináveis. Éramos 4 na época, eu, papai, mamãe e o padre. Eu aprontava as artes, o padre me expulsava da escola, o meu pai me batia e a mamãe chorava. Com 18 anos eu não consegui mais conviver com o choro da minha mãe, eu fugi de casa. Então esse livro, ele fala das aventuras de um menino de interior. O meu segundo trabalho literário, Caminhando sobre uns Sonhos, é a continuação do livro Aventura de um Desconhecido. Também é um livro autobiográfico que conta minhas aventuras. Começa em Selva, passa por Porto Alegre, até chegar em Roraima. É um livro que traz um pouco de romantismo também. Homenagem às mulheres, sentimentos que modificam a gente,
e a história de um cachorro que foi abandonado na rodoviária porque o ônibus não leva cachorro. E essa história me foi contada em Selva e eu jantei com o cachorro. E eu escrevi esse texto chorando. E muitos que leram o livro também se emocionaram. Depois, eu escrevi um livro falando sobre a depressão. A minha depressão e a depressão de muitos. Esse livro é uma parceria com o escritor Eroquês Velho, como também é parceria o segundo trabalho, Caminhando sobre os Sonhos. No livro Grito de Alerta, sobre a depressão, eu conto em detalhes tudo o que aconteceu comigo. Como eu ingressei na depressão, o que aconteceu naquele ano que eu fiquei triste e como Deus me salvou do pior. Também traz relatos gentilmente cedidos por pessoas que também sofreram do mal da depressão. Esse livro, ele é um livro que me rendeu várias palestras. E hoje eu ingressei no mundo das palestras através do livro Grito de Alerta. O meu quarto trabalho literário, A Arte de Vender Livros Suas Histórias, eu fujo um pouco da temática dos livros anteriores, para contar da dificuldade que nós, escritores, temos de colocar o nosso produto no mercado. Peguei uma sacola, coloquei os livros dentro e saí pelas avenidas, pelas ruas de Boa Vista, ao encontro do meu futuro leitor. Visitei escolas, repartições públicas, supermercados, restaurantes, e eu consegui vender meus livros. Isso já se passaram 5 anos. E nesses 5 anos eu consegui interagir com o meu futuro leitor. E hoje eu vivo de livros. O meu quinto livro, A Menina e o Poeta, eu devo lançar no mercado no segundo semestre de 2020. O livro conta a história de uma menina que se apaixona por um poeta mais velho. E eles vão fazer uma viagem pela Amazônia, começando por Manaus, passando por Boa Vista, pelos garimpos e pela cidade de Belém. E eu já estou num projeto, aliás, eu já iniciei os escritos de um novo livro, que a história é mais ou menos assim. Eu me divido em 2. O meu corpo vai continuar aqui na Terra e o meu espírito vai fazer uma viagem para o céu. E para minha surpresa, chegando no céu, o porteiro é o Padre Cláudio, aquele mesmo que vivia me expulsando lá em cima. Ele não quer que eu entre no céu. Ele disse: o senhor vai passar pelo purgatório. O senhor infernizou a minha doce vidinha de padre lá na terra. Eu digo: mas como, padre? Deixa eu entrar no céu direto. Aí armou-se uma discussão entre eu e o padre, quando aparece São Pedro. Que bagunça é essa, seu Cláudio? Esse aqui é aquele malandrinho de Selva, que vivia infernizando a minha doce vida de padre. Aí São Pedro pergunta para o padre Cláudio: padre, não, esse não é aquele que trocou o vinho por água na hora da missa? Aí o padre: é ele mesmo. Aí São Pedro disse: eu gostei dos livros dele, vamos dar uma oportunidade para ele. Ele vai ficar 1 ano te assessorando aqui na entrada do céu. E se nesse tempo ele se comportar, ele vai direto para o céu. Agora, se ele aprontar alguma arte, ele vai ter que passar pelo purgatório. Mas São Pedro, eu e ele junto não vai dar certo. Vai dar certo sim. Seu Euclides, o senhor vai se comportar? Eu digo: vou. Então está decidido. Ele vai passar 1 ano aqui na entrada do céu te assessorando. Então essa é a minha história dos livros. Eu já tenho 4 livros lançados. Estou prestes a lançar mais um. E se Deus quiser, dentro de mais 1 ano, eu vou lançar um livro que ainda não tem título, esse da minha entrada no céu. E aí, pessoal, tudo bem? Poxa, é uma alegria muito grande poder participar da 3ª Feira Literária Portuense. Quero agradecer aqui aos organizadores também. E é uma alegria poder estar aí interagindo também com outra parte do Brasil. Sou aqui de Roraima, sou o Quinho Correia.
sou autor e escritor também de 2 livros que escrevi. Um é O Beijo da Dependência Química e o outro é O Príncipe dos Drogados. Olha, eu resolvi escrever o livro O Beijo da Dependência Química porque eu passei pela situação das drogas, eu passei pela dificuldade da dependência química e eu vi também que tem poucos materiais voltados para essa questão da dependência química e para essa questão das drogas. Então o livro da dependência química ele veio como uma forma de alerta, ele veio como uma forma de prevenção. E eu botei esse título, O Beijo da Dependência Química, porque a maioria dos relacionamentos começa com um beijo mesmo, né? E eu sempre faço um paralelo que a droga e a pessoa, na verdade é como se a droga fosse uma pessoa mesmo. É como se fosse um relacionamento de 2 pessoas. Você pode ver que o usuário de droga tem dificuldade de largar a droga, porque por mais que você não queira, eu que trabalho nessa área de dependência química, como terapeuta também, você percebe que existe uma interação muito grande entre a droga e a pessoa. Então a pessoa começa a ter um relacionamento, nem que seja ritualmente falando, mas existe. Então esse título, O Beijo da Dependência Química, eu botei e eu resolvi escrever esse livro por questão da prevenção, questão de alertar as pessoas, questão de ter um material também voltado para a questão da dependência química, as pessoas possam ter acesso ao que acontece na vida de um dependente químico, as pessoas possam ter acesso ao que acontece na vida de um usuário de droga, da família também, porque é muito forte isso hoje na nossa sociedade. E aí eu fiquei muito feliz de escrever esse material. Eu dividi em fases eles, né, que é a fase da paquera, a fase do namoro, a fase ali da lua de mel, até coloquei do casamento também. É como se a droga fosse uma pessoa mesmo. E é um livro bem interessante para você ler. Eu conto a minha história ali e eu tenho a certeza que se você chegar a ler esse material, você vai ser muito impactado. Porque é um material que conta a minha história e que conta a história de outras pessoas que passaram comigo. Alguns sobreviveram, outros não. Outros, infelizmente, estão numa situação complicada hoje e outros deram a volta por cima também. Então, o Beijo da Dependência Química veio exclusivamente para trazer uma mensagem de esperança também àqueles que também se envolvem com drogas. Mas é um livro para qualquer pessoa, qualquer idade pode ler e interagir com essa leitura. Quanto à questão já do outro livro que eu escrevi, que é O Príncipe dos Drogados, né? Algumas pessoas até me questionaram sobre essas questões. Mas o Príncipe dos Drogados, e drogado tem príncipe, né? Que até está a minha foto bem na capa do livro, já é o meu trabalho. Eu conto ali todo o trabalho que eu faço na área de dependência química, trabalho há 20 anos nessa área, recuperando pessoas, ajudando pessoas a sair das drogas. São 20 anos de luta e labuta na questão de prevenção e combate à questão das drogas também. Então eu botei Príncipe dos Drogados porque é como se eu fosse uma representação das pessoas que conseguiram sair, das pessoas que trabalham também nessa área. E é um livro bem interessante, porque eu conto história de pessoas que passaram comigo no uso, pessoas que também tiveram ali também experiências com as drogas e passaram comigo em tratamento também. Eu fui o terapeuta dessas famílias, fui terapeuta de muitas mães, fui terapeuta de muitas mulheres que foram usuárias de drogas, homens também que foram usuários de drogas. Então o Príncipe do Drogado é um livro aí completo nesse sentido, de trazer informação, trazer vivências de pessoas que passaram por essa dificuldade. Você vai entrar num mundo ali que muitas vezes as pessoas não têm nem coragem de falar sobre suas histórias e aquilo que vivenciaram, né? Então o Príncipe dos Drogados ele vem como uma forma de levar uma mensagem também de esperança, levar uma mensagem para que outras pessoas que possam se envolver com isso possam sair, uma mensagem de prevenção também. Você que tem um filho ou uma filha na idade aí de 14, 15 anos de idade, você pode dar para ele ler tranquilamente e ele vai perceber aí a dimensão do que é a questão da dependência química, mas vai entrar dentro da história dessas pessoas. São histórias riquíssimas de superação de limites também. As pessoas superaram essa questão da dependência química, a questão da droga. São histórias assim muito fortes, né? Tem um trecho lá também que eu falo, que eu faço uma alusão ao filme Mad Max. Mad Max ele é aquele filme que com Mel Gibson, né? Que ele está vivendo um momento apocalíptico, né? De apocalipse ali, e muitas coisas acontecem. Ele perdeu família, ele perdeu entes queridos, ele perdeu praticamente até uma parte da identidade dele, que ele era um policial, mas ele sobreviveu a muitas coisas, sobreviveu a um impacto ali catastrófico que aconteceu naquele momento.
E eu me coloco um pouco como Mad Max também. Sobrevivi a preconceitos, sobrevivi a todo tipo de rejeição que você possa imaginar. Passei por muitas dificuldades, tanto na questão do uso, como depois também que eu comecei a me recuperar. E eu sempre digo que nas drogas não existem heróis, existem apenas sobreviventes. E eu sou um sobrevivente da dependência química, eu sou um sobrevivente do crime organizado, eu sou um sobrevivente dessa questão da bandidagem também. E hoje eu estou aqui para levar uma mensagem, e esse livro aí, O Príncipe dos Drogados, é um livro bom mesmo para você ler, e você ter acesso a uma leitura aí de edificação, de superação também, assim como foi na minha vida.